Hoje nossa conversa será um pouco diferente, mas igualmente essencial. Muitas vezes falamos sobre a alma, a oração, o reino dos céus. E é maravilhoso que seja assim. Mas hoje eu sinto no coração que preciso falar com você sobre algo mais terreno, mas que também está profundamente ligado à nossa fé e ao cuidado com aqueles que amamos. O início de 2026 já está batendo à porta e confesso que meu coração se aperta um pouco por aqueles que enfrentam o futuro com certa despreocupação. Existem 7 coisas simples que, ao longo dos séculos, têm ajudado as famílias a passar por tempos difíceis. E é com amor genuíno que peço, comece a se preparar, a cuidar desses itens agora. Não é porque temos medo do futuro ou porque não confiamos em Deus. Muito pelo contrário. É porque o Senhor nos deu sabedoria, nos deu discernimento para que possamos proteger os nossos. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou compartilhar essa lista com você e verá que não se trata apenas de coisas. É a sua chance de, em um momento de aperto, não precisar pedir ajuda, mas sim se tornar a mão que alimenta o faminto, que acolhe o necessitado. É um chamado à responsabilidade que não podemos simplesmente delegar aos outros. Meus queridos, olhem ao redor. Vocês sentem como o mundo está mudando? Ainda ontem, tínhamos a certeza de que as prateleiras dos supermercados estariam sempre cheias, que a luz acenderia com um simples clique e a água fluiria da torneira. Nós nos acostumamos com o conforto, não é? Acostumamos a pensar que qualquer problema se resolve com dinheiro ou com uma ligação. Mas essa segurança, essa ilusão, é como o gelo fino em um rio na primavera. Pode rachar a qualquer momento. Imagine uma manhã comum. Você vai ao supermercado de sempre para comprar pão e leite, mas as portas estão fechadas. Ou pior, as portas estão abertas, mas lá dentro pessoas perdidas e prateleiras vazias. Aquilo que ontem custava tão pouco, hoje vale uma fortuna. O pânico, o medo nos olhos dos idosos, o choro das crianças que não entendem por que a mamãe não pode comprar o biscoito favorito. Essa cena pode parecer um pesadelo, mas infelizmente a história nos ensina que às vezes esses pesadelos se tornam realidade. E o mais amargo dessa situação é a sensação de impotência. Quando você pensa, eu poderia ter me preparado, eu ouvi o aviso. Me falaram, mas eu ignorei, eu ri. Pensei que comigo não aconteceria. E agora estou de mãos vazias diante da minha família. É essa dor, esse arrependimento tardio que eu quero ajudar você a evitar. Deus não quer que seus filhos sofram por sua própria negligência. Ele nos deu tempo agora, no início de 2026, não para que durmamos, mas para que, como formigas sábias, preparemos o necessário. Não se trata de encher a despensa com iguarias caras. Trata-se de coisas simples, sem as quais a vida se torna um tormento. Produtos que lhe darão a certeza. Aconteça o que acontecer lá fora, em minha casa, meus filhos estarão alimentados e eu poderei partilhar com o meu vizinho. Para que este aviso importante alcance o maior número possível de pessoas, precisamos da sua ajuda, meu amigo, minha amiga. Este não é apenas um vídeo, é um apelo à sensatez e ao amor. Apoie este canal Palavra Amiga. Deixe seu like e inscreva-se para que possamos continuar nosso serviço. E peço que neste momento você faça uma ação simples. Escreva nos comentários: Senhor, dai-me sabedoria. Que essas palavras se tornem sua primeira oração antes de iniciar essa importante jornada. Não hesite em pedir sabedoria a Deus, pois é ela que distingue o pânico da preparação e o medo do cuidado. Escreva agora e continuaremos. Antes de entrarmos na lista de itens, vamos abordar a questão mais importante, que talvez esteja inquietando muitos irmãos e irmãs de fé. Será que é pecado fazer reservas? Não estaremos traindo a Deus quando compramos um saco de arroz para o dia mau? Afinal, Jesus disse: não se preocupem com o amanhã. Muitos interpretam essas palavras de forma equivocada, como um convite à completa despreocupação. Dizem: vou viver como os pássaros do céu.
Deus proverá. Mas, meus queridos, o pássaro do céu não fica no galho esperando que o verme rasteje até o seu bico. Ele trabalha do amanhecer ao anoitecer. Deus dá o alimento, mas o pássaro precisa encontrá-lo. Vamos lembrar do justo José do Antigo Testamento. Que grande lição para nós! O Senhor revelou a ele que o Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de uma fome terrível. O que José fez? Ele disse: já que Deus revelou, Ele vai salvar. Vamos apenas orar? Não. Ele, um homem de vida santa, demonstrou a mais alta sabedoria na administração. Ele ordenou a construção de celeiros. Ele armazenou grãos nos anos de fartura. Ele organizou, ele se preparou. E quando a fome chegou, não só os egípcios vieram a ele, mas também seus próprios irmãos, que um dia o haviam traído. E ele o salvou. Se José não tivesse reservas, ele não teria podido exercer a misericórdia. Suas mãos estariam vazias e sua família teria perecido. Meu irmão, minha irmã, as reservas são um instrumento de amor. Os conventos e monastérios, essas fortalezas do espírito, sempre viveram por este princípio. Em qualquer comunidade há armazéns, despensas, com estoques de farinha, azeite, conservas. Por quê? Será que os monges têm tanto medo de morrer de fome? Não. Eles estão prontos para a morte a cada hora, mas eles sabem que em tempos de calamidade, o povo correrá até eles. Viúvas, órfãos, desabrigados correrão. E o convento deve recebê-los não apenas com palavras de consolo, mas com um pedaço de pão. Não podemos dizer a uma criança faminta: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, e não lhe dar comida, como escreve o apóstolo Tiago. Isso seria um escárnio da fé. Deus nos deu a razão, não para que a desliguemos ao entrar na casa de oração. Fé e sensatez são 2 asas. A fé diz: tudo está nas mãos de Deus. A sensatez acrescenta: mas eu preciso fazer o que está ao meu alcance. Preparar-se para as dificuldades não significa não confiar em Deus. Significa encarar a vida e a vida de seus filhos com responsabilidade. O pecado começa onde termina o cuidado com o próximo e começa o medo animalesco pela própria pele. Se você enche o porão com produtos para sentar sobre eles, como um dragão sobre seu ouro, e não compartilhar com ninguém enquanto os vizinhos morrem de fome, aí sim é pecado. Isso é idolatria ao seu próprio ventre. Mas se você compra um pacote extra de macarrão, pensando que esteja lá caso a aposentadoria da mamãe não seja suficiente ou se a vizinha precisar, isso já é um ato de misericórdia. Vivemos em um mundo onde tudo é incerto e esperar que o governo ajude ou que as coisas se resolvam sozinhas é infantilidade espiritual. Um cristão adulto encara a realidade com sobriedade. Ele ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse dele. Portanto, meus irmãos e irmãs, afaste qualquer falsa vergonha. Fazer reservas razoáveis é um ato piedoso, santificado pelos exemplos de justos bíblicos. É a sua despensa caseira, a sua pequena arca, que ajudará o seu barco a atravessar a tempestade e a salvar aqueles que estiverem por perto. O primeiro e mais fundamental não é a comida, mas a água. O ser humano pode sobreviver sem pão por algumas semanas, mas sem água ele perece em dias. Estamos tão acostumados a ter água fluindo da torneira sem parar que nem paramos para pensar que milagre é esse e quão frágil é esse sistema. Basta um acidente sério numa estação de energia para as bombas pararem. E então suas torneiras douradas se tornarão adornos inúteis e seu prédio de apartamentos se transformará em uma armadilha de pedra no meio do deserto. Muitas vezes vejo pessoas estocando macarrão, mas não tem uma gota de água extra em casa. Isso é um erro que pode custar vidas. A água é o sangue da terra, é a base de tudo. Sem ela, você não vai cozinhar aquele feijão que guardou. Sem ela, você não poderá manter a higiene básica. E isso significa que as doenças virão. Em tempos difíceis, água limpa se torna mais valiosa que qualquer remédio. Como fazer essa reserva corretamente? Não precisa comprar garrafas caras de fábricas da moda. Deus nos deu água de graça.
Encha garrafas plásticas limpas ou galões de 5 litros com água comum da torneira. Coloque-os em um lugar escuro, longe da luz solar. A água não estraga por anos se estiver limpa e no escuro. Tenha uma reserva de pelo menos 2 semanas para toda a família. Calcule não só para beber, mas também para cozinhar. Lembre-se de como Jesus pediu água à samaritana. Até o Salvador do mundo, em sua natureza humana, precisava de água. Isso nos humilha. Somos feitos de água, dependemos dela. Ter uma reserva de água em casa significa respeitar esse dom de Deus, significa compreender nossa fragilidade. E outro ponto importante: se a calamidade vier e não houver água para todos, sua reserva se tornará uma fonte de salvação para os vizinhos. Imagine, a vizinha tem um bebê pequeno e ela não tem como preparar a mamadeira. E você, cristão, leva-lhe essa garrafa de água. Você não está apenas dando H2O. Você está dando vida, está dando esperança. Naquele copo de água haverá mais amor do que em centenas de pregações. Não despreze este conselho. Que seja melhor essas garrafas ficarem guardadas por 1 ano e você as use para regar as flores, do que, na hora da necessidade, você olhar para a torneira seca e chorar de impotência. A água é o primeiro, é a base. É por onde começa a segurança da sua casa. Anote agora mesmo. Preciso verificar se tenho reserva de água. Se não tiver, faça isso hoje mesmo. Não custa dinheiro. Requer apenas 5 minutos do seu tempo e um pouco de sabedoria. O segundo pilar sobre o qual a sobrevivência da humanidade se apoia há milhares de anos é o grão. O pão é a cabeça de tudo, dizemos. Mas em tempos difíceis, o pão fresco pode desaparecer das lojas em 1 hora. As padarias dependem de eletricidade, de entrega de farinha, de logística. Se essa cadeia se rompe, a cidade fica sem pão. Mas se você tiver grãos ou cereais em casa, nunca passará fome. O que exatamente estocar? Em primeiro lugar, o que dura muito tempo e dá muita energia. Arroz, feijão, aveia, milho, lentilha. Isso não é apenas um acompanhamento, é energia solar concentrada. Um punhado de arroz pode sustentar a vida de uma pessoa por um dia inteiro. Lembre-se do bloqueio de Leningrado. Pessoas que guardaram pelo menos um punhado de cereal faziam dele uma sopa rala e sobreviviam. Eles dividiam esse punhado com toda a família, grão por grão. Muitos agora correm atrás de comidas da moda. Quinoa, bulgur, cuscuz. São gostosos, mas na hora da provação, a simplicidade e o valor calórico são o que importam. O arroz comum é um tesouro de vitaminas e minerais. O feijão comum é saciedade e saúde para o estômago. Não se esqueça da farinha de trigo, mas ela se armazena pior. Pode atrair insetos. Por isso, é melhor guardar grãos inteiros ou cereais e comprar farinha em pequenas quantidades, renovando-a. Como armazenar? O inimigo do cereal é a umidade e as traças. Transfira os cereais dos pacotes da loja para potes de vidro com tampas herméticas ou garrafas plásticas. Coloque uma folha de louro ou um dente de alho lá dentro. Isso espantará as pragas. Em um lugar seco e escuro, o cereal pode durar anos. Essa é sua reserva de ouro. Essa é a sua moeda do futuro. Espiritualmente, o grão é um símbolo de ressurreição. Ele cai na terra, morre, mas dá fruto. Tendo um estoque de cereal em casa, você tem as sementes da vida. Você poderá cozinhar um mingau e alimentar não só seus filhos, mas também o forasteiro que bater à sua porta. Mingau é a comida mais simples, mais humilde. Não exige requintes culinários. Água, fogo e cereal. Essa é toda a receita da salvação. Não compre um saco inteiro de uma vez se não tiver onde guardar. Compre 1 ou 2 pacotes extras toda vez que for ao supermercado. Aos poucos, sem grandes despesas, você acumulará uma reserva confiável. Que haja 10 pacotes de arroz e 10 de feijão na sua prateleira. Não ocupam muito espaço.
mas garantem um mês de vida tranquila para a família. É a certeza de que o almoço de amanhã acontecerá, faça sol ou faça chuva. Não despreze este produto simples, camponês, mas tão sábio. O terceiro item da nossa lista são os enlatados. Carnes, peixes, vegetais. É uma invenção única que permite preservar alimentos nutritivos, prontos para consumo por muitos anos. Em tempos difíceis, quando pode faltar gás ou eletricidade para cozinhar uma sopa ou uma lata de conserva, se torna uma verdadeira salvação. Você simplesmente a abre e tem um almoço pronto. Carne enlatada é um produto estratégico. Nela há proteína, gordura, força. Peixes enlatados são fósforo, cálcio, microelementos essenciais. Conservas de vegetais, como ervilha, milho, feijão em tomate, são vitaminas que tanto faltam no inverno. Muitos desprezam os enlatados, considerando-os comida morta, mas em condições de sobrevivência, eles são a ajuda mais viva. Preste atenção especial à carne enlatada. Uma carne enlatada de boa qualidade pode durar 5 anos ou mais. Ela não teme calor nem frio, dentro de limites razoáveis. Uma única lata de carne enlatada é suficiente para cozinhar uma panela de sopa nutritiva ou um prato de arroz para uma família grande. Isso é a multiplicação dos alimentos. Pegue um pouco de arroz, adicione uma lata de carne e pronto, 5 pessoas estarão satisfeitas e aquecidas. Como escolher? Leia a composição. Deve conter carne, sal, temperos, sem aditivos desnecessários. Não procure o mais barato. Opte pelo segmento de preço médio. É melhor ter 10 latas de carne boa do que 20 latas de sobras. Verifique as latas. Elas não devem estar estufadas ou enferrujadas. Unte-as com uma fina camada de gordura ou óleo para que o metal não enferruje, caso as armazene em local úmido. Espiritualmente, isso me lembra o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O Senhor abençoou uma pequena quantidade de comida e ela saciou milhares. As conservas são nossa pequena imitação humana desse milagre. Selamos a saciedade no metal para liberar, lá no momento certo. É um produto de esperança. A lata fica na prateleira em silêncio, mas quando a necessidade surgir, ela falará a língua da saciedade. Não se esqueça do leite condensado. Não é apenas uma guloseima, é um poderoso energético. Em tempos de guerra, os batedores levavam leite condensado. Ele fornece glicose ao cérebro, alivia o estresse e restaura as forças dos enfraquecidos. Algumas latas de leite condensado em estoque são uma alegria para as crianças em noites escuras, quando não há luz. É o sabor da vida em paz, tão importante para manter o ânimo. Forme sua reserva de ferro. Deixe-a no fundo do armário. Não a toque sem extrema necessidade. Renove-a conforme o prazo de validade. E saiba, enquanto você tiver essa reserva, a fome não cruzará o limiar da sua casa. É o seu colchão de segurança, firme e confiável. O quarto produto, sem o qual é impossível imaginar uma alimentação completa, é o óleo vegetal e as gorduras. Muitas vezes subestimamos sua importância. Parece-nos que o óleo só serve para fritar batatas, mas em condições de escassez alimentar, as gorduras são o principal combustível para o corpo. Elas fornecem o dobro de energia que os carboidratos. Sem gorduras, a pessoa começa a sentir frio, enfraquece, seu cérebro funciona pior, a imunidade cai. No inverno, quando os apartamentos podem estar frios, um pedaço de toucinho ou uma colher de óleo podem literalmente salvar de uma hipotermia. O óleo vegetal de girassol, azeite, milho é uma fonte de vida. Contém vitamina E, que protege as células. Com óleo, pode-se fazer panquecas de farinha e água. O óleo pode temperar o mingau e ele ficará 3 vezes mais nutritivo. Mesmo o pão seco, mergulhado em óleo com sal, se transforma em um almoço completo. Como estocar? O óleo vegetal deve ser armazenado em local fresco e escuro. A luz prejudica o óleo, ele rança. Compre-o em garrafas plásticas ou de vidro.
A validade geralmente é de 1 a 2 anos. Então fique atento às datas e use-o na cozinha, comprando um novo. Não precisa de um tonel, 5 a 10 litros para a família são suficientes. Isso durará muito tempo, pois o óleo é usado com economia. Uma palavra especial sobre o toucinho bacon defumado ou gordura de porco curada. Para nossos ancestrais, o toucinho era um produto estratégico. O toucinho salgado se conserva por meses sem refrigeração. É pura energia. Uma fatia de toucinho com pão preto e alho é o café da manhã do mineiro, que dá forças para trabalhar nas condições mais difíceis. Se houver oportunidade, sale alguns potes de toucinho. É mais seguro do que carne no freezer, que estragará se a luz acabar. A manteiga clarificada ghee é outro segredo esquecido. A manteiga comum rança sem refrigeração em dias. A manteiga clarificada, bem preparada e guardada em pote, pode durar anos em temperatura ambiente. Ela não estraga, só fica mais saborosa. É um concentrado dourado de força. Pode-se fritar com ela, adicionar lá ao mingau e até mesmo usar lá em feridas e queimaduras. Nos tempos bíblicos, o azeite era um símbolo da misericórdia e alegria divinas. Ungiste a minha cabeça com óleo, canta Davi. O azeite era usado em lâmpadas para dar luz. Assim também, em sua casa, o óleo manterá o fogo da vida nos corpos de seus familiares. Não é apenas comida, é calor. Em tempos difíceis, o calor é escasso. Abasteça-se desse calor antecipadamente. Algumas garrafas de óleo na prateleira inferior do armário não ocuparão muito espaço, mas lhe darão a certeza de que, mesmo com os grãos mais simples, você poderá preparar uma comida saborosa e nutritiva. A quinta categoria de produtos parece pequena, mas sem ela, a vida se torna insossa e amarga, no sentido literal da palavra. É a tríade branca: sal, açúcar e o ouro líquido, o mel. Comecemos pelo sal. O sal é o único produto que não tem prazo de validade. Ele pode durar 1 milhão de anos e continuará sendo sal. Sem sal, o ser humano morre. O equilíbrio hídrico salino é perturbado e os músculos e o coração falham. Na antiguidade, os soldados eram pagos com sal. Durante o bloqueio, por uma pitada de sal, as pessoas davam joias preciosas. O sal torna qualquer alimento comestível. Um mingau sem sal é um tormento. O mesmo mingau com sal é comida. Além disso, o sal é o principal conservante. Se você conseguir pescar ou caçar, sem sal, não conseguirá conservar a carne. Tem em casa pelo menos 5 ou 10 pacotes de sal grosso. Custa pouco, mas seu valor em uma crise aumenta 1000 vezes. O sal deve estar seco. Transfira-o para potes para que não empedreça com a umidade. O açúcar é uma energia rápida para o cérebro. Em momentos de estresse, no frio, um chá quente e doce pode tirar uma pessoa do choque, aquecer, acalmar. O açúcar também é um conservante. Geleias e compotas são uma forma de preservar frutas e bagas do verão para o inverno. Um estoque de açúcar é essencial. Ele não estraga se estiver seco. Um saco de açúcar na despensa é a garantia de que você terá chá, suco e a possibilidade de fazer preparos. O mel é uma história à parte. O mel é uma farmácia em um pote. É um antibiótico natural, imunomodulador e fonte de vitaminas. O mel verdadeiro e maduro pode durar séculos. Arqueólogos encontraram potes de mel nas pirâmides egípcias que eram comestíveis após milhares de anos. Se alguém na família ficar doente e não houver medicamentos na farmácia, ou, se forem caros, uma colher de mel com água morna ou leite é o primeiro remédio. O mel fortalece o coração, acalma os nervos, cura a garganta. Na Escritura, a terra prometida é chamada de terra onde mana leite e mel. O mel é um símbolo do consolo de Deus, da doçura da vida espiritual. Na amargura da provação, uma colherinha de mel lembrará a você e seus filhos que a vida ainda é bela, que Deus é bom. Não economize dinheiro em um pote de 3 litros de bom mel verdadeiro. Coloque-o num armário escuro. Que fique lá. Essa é a sua reserva estratégica de saúde.
Compre açúcar e sal em quantidade. Eles são baratos agora, mas podem desaparecer ou encarecer primeiro devido ao pânico. Esses simples cristais e esse líquido âmbar tornarão sua refeição escassa saborosa e seu corpo mais forte. Lembre-se das palavras de Cristo. Vocês são o sal da terra. O sal previne a decomposição. Seja sal para o mundo com sua oração e o sal comum guarde no armário para o corpo. O sexto item, embora não seja alimento no sentido direto, é algo que sem ele a comida pode nem ser necessária. Sua farmácia doméstica, em uma crise, quando a ambulância pode demorar a chegar e as farmácias podem estar fechadas ou vazias, você se torna o médico da sua família. E aqui a negligência é inadmissível. Quantas vezes vi pessoas em pânico procurando uma aspirina simples ou uma atadura, porque em casa não havia nada além de um antisséptico vencido? O que deve haver em cada casa? Primeiro, se você ou seus pais idosos têm doenças crônicas, pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, asma, faça um estoque de seus medicamentos específicos para no mínimo 3 e idealmente 6 meses. É uma questão de vida ou morte. Não espere para comprar depois. Pode não haver reposição. Segundo, monte um kit de primeiros socorros para emergências. Analgésicos. Dor de dente ou de cabeça pode enlouquecer e tirar as forças. Antitérmicos. Um resfriado simples em um apartamento frio pode se tornar perigoso. Remédios para intoxicação e distúrbios estomacais, carvão ativado, sorventes. Com a mudança na alimentação ou água de má qualidade, isso é o primeiro que acontece. Antissépticos. Iodo, peróxido de hidrogênio, clorexidina. Qualquer arranhão em condições insalubres pode levar a uma infecção. Ataduras, algodão, curativos. Não se esqueça dos remédios simples da vovó. Mostarda em pó, ervas como camomila, sálvia, hipérico, permanganato de potássio. Eles não estragam e sempre funcionam. Camomila pode lavar os olhos e a garganta. Sálvia trata as gengivas. Hipérico é um antidepressivo natural e antisséptico. O medicamento também é um dom de Deus. A Escritura diz: o Senhor criou da terra a medicina e o homem sensato não a desprezará. O médico e o medicamento são as mãos de Deus estendidas a nós na doença. Ter um estoque de medicamentos não significa não crer na cura pela oração. Significa ser um colaborador de Deus na obra de preservar a vida. Faça uma revisão em sua farmácia hoje mesmo. Jogue fora tudo o que estiver vencido. Faça uma lista do que falta. Compre o mais necessário. Que essa caixinha plástica com a cruz fique na prateleira. Que Deus permita que você não precise usá-la. Mas se à noite seu filho tiver febre, você agradecerá a Deus por ter ouvido este conselho e comprado um pacote extra de paracetamol. A tranquilidade que uma farmácia bem equipada proporciona é inestimável. Você sabe que pode ajudar e isso significa menos pânico e uma oração mais serena. E o último, o sétimo item, é o que distingue o ser humano civilizado do primitivo: luz e limpeza. Imagine que a eletricidade da sua casa foi cortada. No inverno, escurece cedo. Às 4 da tarde já é crepúsculo. Ficar na escuridão total é psicologicamente muito difícil, especialmente para crianças e idosos. A escuridão gera medo, desânimo, um sentimento de desesperança. Por isso, um estoque de fósforos e velas é obrigatório. Fósforos são fogo. O fogo é comida quente, é calor, é luz. Compre alguns pacotes de fósforos comuns. Eles custam pouco, mas sem eles, o fogão a gás, se não tiver acendedor piezoelétrico ou uma fogueira no quintal, se tornarão inacessíveis. Isqueiros quebram, acabam o gás. Fósforos são eternos se mantidos em local seco. Embrulhe-os em celofane para não umedecerem. Velas. Velas comuns de uso doméstico queimam por muito tempo e dão luz suficiente para não esbarrar nos cantos, para ler um livro.
para simplesmente ver os rostos dos entes queridos. A vela é também um símbolo de oração. Numa noite escura, quando o vento uiva lá fora, uma vela acesa diante de uma imagem sagrada cria na casa uma atmosfera de templo, de paz, de proteção. É uma pequena chama de esperança que diz: a escuridão não venceu. Sabão para lavar e para a higiene pessoal. Em tempos difíceis, a higiene se torna primordial. Sarna, disenteria, são companheiras de qualquer calamidade. Um pedaço de sabão comum mata as bactérias. Com ele você pode lavar roupas, louças, lavar o corpo. Ele dura décadas se você tiver um estoque de sabão. Você e sua família estarão limpos, e a limpeza do corpo ajuda a manter a dignidade e o ânimo. Uma pessoa que se lavou e vestiu uma camisa limpa se sente completamente diferente de alguém que se entregou à sujeira e ao desleixo. Em sentido espiritual, este item é sobre a preservação da imagem humana. Não permita que a escuridão e a sujeira entrem em sua casa. Que você sempre tenha a oportunidade de acender a luz e lavar a sujeira. São coisas simples e baratas. Um pacote de fósforos, uma dúzia de velas, 5 sabonetes. Custam mesmo que uma xícara de café na padaria. Mas em fevereiro de 2026, esse humilde conjunto pode se tornar seu maior tesouro. Faça essa reserva, guarde numa gaveta e esqueça que ela espere a sua hora. E que Deus permita que você use as velas apenas para uma mesa de festa ou para oração, e não por necessidade. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos olhar para esses 7 itens não como uma lista de compras, mas como um escudo único para a sua família. Água, cereais, enlatados, óleo, sal com mel, remédios, luz e limpeza. Separadamente são apenas coisas, mas juntos eles criam uma fortaleza invisível. Uma fortaleza onde se pode esperar qualquer tempestade. Imagine um navio que parte para o mar aberto. O capitão sabe que o oceano pode ser tempestuoso. Ele não confia na sorte. Ele verifica os porões. Se houver um estoque de água doce e provisões, se houver remédios e combustível, a tripulação estará tranquila. A tempestade pode sacudir o navio. As ondas podem inundar o convés. Mas as pessoas lá dentro estão vivas, alimentadas e capazes de lutar. E agora imagine um navio sem suprimentos. A primeira tempestade o transforma em um fantasma. A tripulação em pânico. Começa a fome, as doenças, a revolta. Sua casa é como esse navio. Você é o capitão. Sua família é a tripulação. Ao fazer essas reservas, você não comprou apenas comida, você comprou tranquilidade. Você comprou a oportunidade de não correr com os olhos arregalados por lojas vazias quando todos estiverem fazendo isso. Você comprou a oportunidade de sentar em casa no calor, orar e esperar que a tempestade passe. Esse sentimento de segurança é muito importante para a vida espiritual. Quando uma pessoa está com fome e assustada, é difícil orar. O medo animalesco abafa a voz do espírito. Mas quando você sabe que os filhos estão alimentados, que há água e luz em casa, você pode se concentrar no principal, na oração pela paz, na ajuda ao próximo, na preservação da alma. Bucha cheia, oração muda, dizem os santos. Mas a barriga vazia muitas vezes é surda à consciência. Uma reserva sensata nos ajuda a permanecer humanos e não a nos transformar em animais lutando por um pedaço de pão. Olhe para esta lista novamente. Não é luxo, é a base da vida. Deus nos deu esses dons simples da terra para que vivamos. Reúna essa arca em seu apartamento. Não adie. Que ela seja reunida calmamente, sem pressa, com oração. E então, o que quer que nos traga o próximo fevereiro? Você o encontrará de pé, e não de joelhos diante da calamidade. Por quê? Apesar de todos os sinais de alerta, apesar das lições da história, a maioria das pessoas continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. Por que rimos daqueles que compram arroz e os chamamos de alarmistas? A resposta está em nossa psicologia, na chamada ilusão da normalidade.
Nosso cérebro é projetado para se recusar a acreditar no pior até o último momento. Parece-nos que, se hoje as lojas estão abertas e os ônibus circulam, será sempre assim. Acostumamo-nos à estabilidade como ao ar. Não percebemos quão frágil é o nosso mundo. Pensamos, bem, a fome está em algum lugar distante. Na África, as catástrofes são nos filmes. E perto da minha casa tem um supermercado que não vai a lugar nenhum. Essa ilusão é uma droga muito perigosa. Ela adormece a vigilância. A segunda razão é o orgulho e a preguiça. Temos preguiça de carregar sacolas, preguiça de procurar um lugar para guardar, preguiça de pensar no desagradável, e o orgulho sussurra: eu sou uma pessoa moderna. Não vou ser como as velhinhas que compram sal. Tenho um cartão de crédito, vou resolver tudo. Mas na hora da crise, o cartão de crédito se torna apenas um pedaço de plástico que não pode alimentar uma criança. E a velhinha com sal acaba sendo mais sábia do que um professor de economia. A terceira razão é o medo de parecer ridículo. Temos medo do julgamento de vizinhos ou parentes. Dirão: enlouqueceu? Está construindo um bunker. Esse medo da desaprovação social é muitas vezes mais forte do que o medo da fome. Mas lembre-se de Noé, todos riram dele, apontaram para ele. Construir uma arca em terra seca, quando não havia uma nuvem no céu, isso era loucura aos olhos da multidão. Mas quando a chuva começou, o riso cessou. Noé não teve medo de parecer tolo, ele teve medo de desobedecer a Deus e de destruir sua família. Não tenha medo de parecer ridículo, não tenha medo de olhares tortos. Sua responsabilidade não é para com os vizinhos, mas para com Deus e seus filhos. A ilusão da normalidade se dissipará instantaneamente, como a névoa ao primeiro abalo sério. E então aqueles que riram virão a você. E você, como Noé, abrirá a porta para eles, se tiver algo para compartilhar. Acorde dessa hipnose. Nem tudo ficará bem no mundo. E somente aquele que vê a realidade com sobriedade tem a chance de passar pelas provações com dignidade. Quando você percebe a realidade e decide agir, é importante não cair em outro extremo: a paranoia e o desânimo. A preparação não deve se transformar em um culto à sobrevivência, onde a pessoa vive em constante terror, esperando o fim do mundo. Nosso objetivo não é o medo, mas um espírito de paz. O caminho para o estado correto passa por uma mudança de foco. Em vez de pensar, vamos todos morrer, precisamos nos salvar. Abrigue no coração a ideia, estou me preparando para servir. Sente a diferença? O primeiro é egoísmo e pânico. O segundo é uma missão cristã. Quando você compra um pacote extra de macarrão, não pense na morte por fome, mas em como você preparará um almoço delicioso para a família quando o inverno estiver rigoroso lá fora. Pense em como você agraciará um necessitado. Transforme a preparação em um processo rotineiro e tranquilo. Não é preciso correr para comprar tudo de uma vez, gastando as últimas economias. Isso causará estresse e um buraco no orçamento. Haja com sabedoria passo a passo. Hoje você comprou óleo. Na próxima semana, arroz, sem se esgotar, com oração. Abençoe os produtos que traz para casa. Faça o sinal da cruz sobre eles. Peça a Deus que os use para o bem. E o mais importante, fortaleça não apenas as reservas materiais, mas também as espirituais. Seu maior recurso é a fé. Se você tiver um porão cheio de comida, mas sua alma estiver cheia de medo, você não sobreviverá. O medo mata mais rápido que a fome. Portanto, ao fazer reservas materiais, faça também reservas espirituais. Memorize os salmos, eles o sustentarão na escuridão. Aprenda a orar sem um livro de orações. Aprenda paciência e humildade nas pequenas coisas já agora. Sua casa deve se tornar não uma fortaleza com metralhadoras, mas uma arca de salvação. Um lugar onde a lamparina queima, onde cheira pão, onde se ouvem palavras gentis. Se você criar essa atmosfera agora, nenhuma crise externa a destruirá.
Pelo contrário, a escuridão externa apenas realçará a luz do seu lar. Sejam guerreiros da luz, armados com sabedoria, oração e uma reserva de pão. Esta é a plenitude da vida cristã, estar firmemente plantado na terra, mas com a cabeça tocando o céu. Agora vamos aos passos concretos. Como organizar esse processo para que ele não transforme seu apartamento em um depósito e sua vida em caos? Vou lhe dar algumas dicas simples e comprovadas. A primeira regra é a rotação dos produtos. Não coloque o novo na frente. Sempre coloque as compras mais frescas no fundo da prateleira e as mais antigas na frente. Caso contrário, o que está no fundo vencerá e estragará. Como o que comprou antes, reponha com o novo. Assim, sua reserva estará sempre viva e apta ao consumo. Essa regra salvou toneladas de comida do lixo. A segunda regra é a lista e o controle. Tenha um caderno ou uma folha na porta do armário. Anote o que você tem e em que quantidade. Por exemplo, arroz, 5 pacotes, óleo, 3 garrafas. Quando pegar algo, risque. Quando comprar, adicione. Isso o ajudará a ter uma visão real e a não comprar em excesso, ou, ao contrário, a não esquecer que o sal acabou. Ordem nos registros, ordem na mente. A terceira regra: proteção contra pragas. Já mencionei, mas repito, vidro e plástico rígido são melhores que as embalagens da loja. Ratos e traças roem as embalagens em segundos. Vidro é um desafio para eles. Potes com tampas de rosca são ideais. Se guardar farinha, coloque alguns dentes de alho sem casca dentro. Os insetos detestam esse cheiro. A quarta regra: variedade. Não compre apenas feijão se sua família o odeia. Em uma crise, a comida é a única alegria. Se você for forçado a comer um mingau que detesta, cairá em depressão. Compre o que você gosta: macarrão, ervilha, arroz, que haja opções. Coloque algumas barras de chocolate, um pote de café ou chá. Em um momento difícil, uma xícara de bom café pode levantar o moral mais do que qualquer sermão. A quinta regra: local de armazenamento. Não guarde tudo em um só lugar. Se possível, divida a reserva. Parte na cozinha, parte na despensa, parte na varanda se não for úmido e não congelar. Se Deus me livre, houver um vazamento de água na cozinha ou insetos aparecerem em um armário, o restante estará salvo. Não coloque produtos perto de produtos de limpeza doméstica. Eles absorvem odores. A sexta regra: água em prioridade. Verifique a água a cada 6 meses. Se estiver em garrafas, olhe contra a luz. Não está esverdeada, não há sedimento. Em caso de dúvida, é melhor regar as flores e pegar água fresca. A água deve ser transparente e limpa. E a sétima: não conte a ninguém. Esta é uma regra de segurança espiritual e física. Não se gabe para vizinhos ou conhecidos. Eu comprei 3 sacos de açúcar e um monte de enlatados. Em tempos de paz, rirão de você. Em tempos de fome, virão e tirarão, ou exigirão agressivamente. Ajude, compartilhe segundo o seu coração, mas não anuncie suas reservas em todo canto. O silêncio preservará a paz em sua casa. Quando você trouxer os produtos para casa, não se apresse em apenas guardá-los no armário. Santifique-os com a oração. O alimento abençoado em nome do Senhor nutre não apenas o corpo, mas também a alma. Torna-se um remédio. Fique diante das imagens sagradas. Faça o sinal da cruz e reze esta simples oração. Você pode fazer isso toda vez depois de ir ao supermercado, ou uma única vez, abençoando toda a sua reserva. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que abençoaste os 5 pães no deserto e com eles saciaste 5.000 pessoas, olha para esta casa e para estas reservas que nós, teus indignos servos, reunimos não por ganância, mas para o sustento da família e para a ajuda ao próximo. Abençoa, Senhor, este pão, este grão, esta água e tudo que aqui se encontra. Guarda-os da deterioração, das pragas, de todo o mal.
Multiplica-os com a tua graça, para que nos dias de provação não conheçamos a necessidade e possamos partilhar a refeição com o faminto. Concede-nos que, ao saborear o alimento terreno, não nos esqueçamos do alimento celestial, do teu corpo e sangue puríssimos. Que esta casa seja uma taça cheia, aberta a todo forasteiro e necessitado. Fortalece a nossa fé, para que confiemos não no pão que perece, mas na tua misericórdia, pois tu és o alimentador e provedor de todos. E a ti rendemos glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Faça o sinal da cruz sobre os produtos e fique em paz. Agora eles estão sob a proteção do próprio Cristo. Para que você entenda como uma preparação sensata muda a vida, vou contar a história de uma família. Vamos chamar Los de Silva, o marido, a esposa e 2 filhos. Eles viviam como todos, de salário em salário. A geladeira ora estava vazia, ora cheia. Quando ouviram pela primeira vez o conselho de fazer reservas, o marido, André, riu. Estamos nos preparando para a guerra, para que entulhar o apartamento, mas a esposa Olga, uma mulher de fé, sentiu em seu coração que era preciso. Ela começou aos poucos, sem brigas, a comprar um pacote extra de feijão, açúcar, enlatados. Guardava em caixas na varanda. O marido resmungava, chamava de acumuladora, mas não proibia. E então um período difícil chegou. André perdeu o emprego. De repente a empresa fechou. Os pagamentos atrasaram. Não sobrou dinheiro em casa, apenas para as contas básicas. As crianças pediam comida. André andava sombrio. Ele estava em pânico. Sentia-se um fracassado que não conseguia sustentar a família. Estava pronto para pegar dinheiro emprestado a juros altíssimos, apenas para comprar comida. Foi então que Olga abriu seu armário mágico. Ela pegou carne enlatada, macarrão, leite condensado, farinha. Ela fez panquecas, preparou uma sopa. À noite, a família sentou-se à mesa farta. André olhou para a comida e não conseguia acreditar. "De onde?" perguntou ele. "Isso é o que você ria", sorriu Olga. "São nossas reservas. Podemos viver assim por 2 meses tranquilamente, enquanto você procura um novo emprego. Não se humilhe, não peça emprestado. Temos tudo." Naquela noite, André chorou pela primeira vez em muitos anos. Ele percebeu que sua esposa, com sua sabedoria, o havia salvado da vergonha e de uma dívida enorme. Ele sentiu tanta gratidão por ela e por Deus que seu coração amoleceu. O medo se foi. A confiança surgiu. Tem um porto seguro. 2 semanas depois, ele calmamente e sem estresse encontrou um bom emprego, mas essas 2 semanas eles viveram bem e em união, graças às caixas na varanda. Este evento mudou sua família. André parou de rir da fé da esposa. Ele entendeu que a fé não é apenas sobre velas, é uma profunda sabedoria de vida. Agora ele mesmo cuida das reservas. E quando a vizinha deles, uma aposentada solitária, foi roubada, foram os Silva que lhe trouxeram um pacote com alimentos. Arroz, óleo, chá, eles puderam ajudar porque tinham. Essa história é a prova de que a reserva não é sobre ganância, é sobre liberdade. Liberdade do medo, liberdade das dívidas, liberdade para fazer o bem. Meus queridos irmãos e irmãs, o tempo das palavras passou. Chegou o tempo das ações. O início de 2026 está próximo. Não espere que o trovão caia, não espere que os preços disparem ou as prateleiras fiquem vazias. Comece hoje. Hoje mesmo, quando desligar este vídeo, dê uma olhada em seu armário. O que é lá? Vazio ou esperança? Se estiver vazio, não desanime. Pegue uma folha de papel. Anote os 7 itens que discutimos: água, grãos, enlatados, óleo, sal e mel, remédios, luz e sabão. Coloque esta lista na sua carteira e amanhã, quando for comprar pão, compre pelo menos uma coisa dessa lista. Um pacote de sal, uma garrafa de óleo. Esse será o seu primeiro passo. Essa será a sua primeira vitória sobre a negligência. E peço seu apoio.
espiritual. Apoie nosso canal Palavra Amiga. Deixe seu like neste vídeo. Assim, ele será visto por aqueles que ainda estão dormindo. Talvez você salve uma família da fome com seu simples like. E escreva nos comentários: Senhor, abençoa a minha casa. Que isso se torne sua confissão de fé. Quando escrevemos essas palavras, abrimos as portas de nossa morada para a bênção de Deus. Não se envergonhe, somos uma só comunidade. Preparamo-nos juntos, oramos juntos e resistiremos juntos, com a ajuda de Deus. Lembrem-se, meus queridos, nossa maior reserva não são as latas de comida ou arroz. Nossa maior reserva é Cristo em nossos corações. Se tivermos os celeiros cheios, mas não tivermos amor e compaixão, somos pobres. Mas se tivermos fé, oração e um pedaço de pão para compartilhar com o próximo, somos mais ricos que todos os reis da terra. Não temam o futuro está nas mãos de Deus e Deus não abandona os seus. Preparem-se com calma, sem pressa, orem com fervor, amem-se uns aos outros, e que em fevereiro de 26 e em todos os dias de suas vidas, seus lares sejam cheios de calor, fartura e bênçãos. Há ainda uma regra importantíssima, escrita com sangue e lágrimas, a regra do silêncio. Quando você tiver sua reserva, quando seu armário estiver cheio, feche-o e cale-se. Não se gabe para vizinhos ou amigos no telefone, não escreva nas redes sociais. Comprei 3 sacos de açúcar e um monte de enlatados. Por quê? Porque a fome e o medo mudam as pessoas. Em momentos difíceis, até um bom vizinho pode se transformar em lobo se seus filhos choram de fome e ele sabe que você tem um depósito ao lado. Não tente as pessoas, não provoque a inveja. Sua reserva é seu segredo. Apenas você e seu cônjuge devem saber dela. Nem mesmo as crianças devem saber de todo o volume, para que não falem por acaso no quintal. Lembre-se da parábola das virgens prudentes? Elas não deram azeite às imprudentes não por avareza, mas porque, se o fizessem, não sobraria para ninguém. Sua tarefa é proteger sua família. Ajude o próximo secretamente, de mão em mão, sem divulgar a fonte. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O silêncio é a garantia de que seus produtos chegarão exatamente aos seus filhos. E por último, antes de nos despedirmos, em campo não é guerreiro. Sobreviver sozinho é incrivelmente difícil. Olhe ao seu redor agora mesmo. Quem são seus vizinhos? Existem pessoas confiáveis e de fé entre eles? Antigamente, nas aldeias, as pessoas sobreviviam em comunidade. Se a calamidade vier, você precisará não apenas de comida, mas de um ombro amigo. Procure estabelecer boas relações com as pessoas já agora. Talvez no seu prédio more um médico, ou um faz-tudo, ou um homem forte com quem você possa se unir para a segurança. Crie sua pequena arca, troque telefones, convide para um café, vão juntos à igreja. Em uma crise, a moeda não é papel, mas as relações humanas. Combine com amigos cristãos. Se algo acontecer, nos encontramos na minha casa ou manteremos contato. Assim, uma rede de bons corações é mais forte do que quaisquer muros. As reservas alimentarão o corpo e a comunidade aquecerá a alma e protegerá. Não seja um lobo solitário, seja parte do rebanho de Cristo. Paz em seu lar e um anjo da guarda para cada um de vocês.